irmãos, bem-vindos ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos. É um chamado da comunidade Bom Pastor, aqui de Copacabana, no Rio de Janeiro, para que, onde você estiver, a gente possa agora dar uma paradinha. Se não puder parar tudo, para pelo menos o coração de... Não para o coração não, né? Para pelo menos... para pelo menos a agitação interior, para estar sintonizado com Deus, em comunhão com o Senhor, nessa partilha da palavra de Deus que a gente começa agora juntos. Você é parte da partilha, combinado? Então, a gente conta com você. Se você aprender alguma coisa, se você tiver algo que você está descobrindo aí no seu coração, coloca aí nos comentários para a gente também poder receber a sua partilha, receber a sua contribuição, aprender com você também. E vamos nós, estamos juntos aqui, eu, Padre Antônio José, e minha irmã de comunidade, Laura Beatriz. Laura, vamos nós para mais uma partilha? Vamos nós, Padre Antônio, vamos honrar o nome partilha entre irmãos, não é entre dois irmãos, né? É entre irmãos, entre irmãos. Então a gente vai partilhar e a gente aguarda, né, a sua partilha e a gente pede, seria legal se você compartilhasse, né, com outros irmãos. Eu sempre lembro que tem uma pessoa que ela é tocada... eu gosto muito porque eu não sabia que palavra de Deus pode bater papo. Eu achava que palavra de Deus era só para pregar. Então ela gostou da maneira, porque palavra de Deus a gente pode bater papo, conversar. Devem ser os melhores papos. Com certeza, agora, Padre Antônio. A gente, algumas semanas atrás, fez uma partilha sobre uma personagem do Antigo Testamento cuja vida estava sendo contada na liturgia da igreja naquela semana, né? Que era José do Egito. E a gente fez a partilha toda mostrando algo que é fundamental para a gente poder entender o Antigo Testamento, seja a parte que for. O Antigo Testamento é parte de uma história que caminha para Jesus. São promessas, é um trabalho de Deus, mas no qual tudo de algum modo aponta e se cumpre de maneira perfeita em Jesus. É usando esses óculos da fé em Jesus que nós cristãos olhamos para o Antigo Testamento e compreendemos: então o caminho era esse. Então era assim que Deus estava fazendo. Era desse jeito que Deus estava preparando as coisas. E a gente fez uma partilha sobre a história de José do Egito, levando isso em conta, né? E a gente foi percebendo que uma série de coisas que ele viveu, de alguma maneira antecipavam, entre aspas, coisas que Jesus viveu, coisas que Jesus realizou em plenitude, né? E levando até o fim, até as últimas consequências, aquilo que na vida de José ainda era algo talvez não pleno, não completo. Vimos uma série de coisas que eu acho que foram bem legais. Acho que a gente podia tentar fazer hoje alguma coisa parecida com outra personagem do Antigo Testamento, que me parece que é um dos três mais importantes, né? A gente tem Moisés, né? A gente tem Elias e, na origem de tudo, a gente tem Abraão. E é sobre Abraão que eu acho que a gente podia tentar conversar um pouquinho, né? Olha, e quem não viu esse do José do Egito, muitas pessoas compartilharam. A gente está indo em Abraão porque as pessoas pediram: Laura, vê com o Padre Antônio se não pode ter mais uma pessoa do Antigo Testamento. Então, se você não viu José do Egito, alguns podcasts atrás, acho que 3 ou 4 semanas atrás. Então, acho que a gente poderia, vamos dizer assim... Abraão é demais, né, Padre Antônio? Primeiro, ele ser chamado já como idade avançada, eu acho isso incrível. Já quebra, assim, paradigmas, preconceitos. Pois é, Abraão é muito importante. Primeiro porque, de fato, Abraão é uma figura de referência para as 3 grandes religiões monoteicistas. Isso é incrível, os 3 veneram, né? Então, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todos se veem a partir dessa história iniciada com Abraão, né? Então, isso é um dado fundamental.
Depois, Abraão é citado e muita coisa no Novo Testamento é compreendida na perspectiva do que Deus fez com ele, do modo como ele respondeu a Deus e a partir das promessas que Deus fez a ele. Tem muita coisa para ir por aí, mas eu vou tentar puxar aqui eu fui estudar, Padre Antônio, ele é citado em Romanos, em Hebreus. Nossa, ele é citado em quase todo o Novo Testamento. Na verdade, principalmente para São Paulo, por conta da missão específica que ele possuía, Abraão e as promessas que Deus fez a Abraão são fundamentais para a gente entender todo o resto. Então, vamos lá. Vamos lá. São Paulo é chamado, né, até hoje como apóstolo dos gentios. Então, assim como Pedro teve a tarefa de anunciar o evangelho, revelar as riquezas do evangelho ao povo de Israel, né, a herança carnal, né, de Abraão, para levá-los ao conhecimento e à obediência ao Messias de Israel, que é Jesus, Paulo recebeu de Deus o chamado para anunciar o evangelho, revelar as riquezas do evangelho a todas as demais nações, mostrando que Jesus não era só o Messias dos judeus. Jesus é o Messias dos judeus que traz o novo de Deus para todos os homens. Uhum. Mas isso que para nós pode parecer uma coisa óbvia, não era tão óbvio no tempo dos apóstolos, no tempo de Paulo, porque judeus eram uma coisa e as outras nações que os judeus consideravam pagãos, gentios, eram outra coisa. Né? Fica claro no Novo Testamento que judeus e pagãos tinham entre eles uma cerca de separação, um muro de separação, que era muito evidente dos dois lados. Uhum. Ainda que os judeus soubessem que havia profecias do Antigo Testamento, de modo especial em Isaías, que mostravam que os judeus tinham uma missão da parte de Deus de iluminar as nações com a fé no único Deus que é criador de todos. Uhum. Ainda que os judeus entendessem que essa missão era fruto da escolha que Deus tinha feito de Abraão lá no início de tudo, os judeus não faziam ideia de como realizar isso. Ok, Deus nos chamou para ser luz para as nações. Então, que eles venham e aprendam. A gente encontra um monte de textos no Antigo Testamento, Isaías, alguns salmos, que falam assim, que as nações venham para aprender. Então, na mentalidade dos judeus, até o tempo de Jesus, até o tempo de Paulo, o máximo, aliás, até hoje, o máximo que eles conseguem compreender sobre a missão deles era: Deus nos deu de presente uma aliança, somos amados por Deus de maneira especial. Ele nos revelou que é o único Deus que fez tudo e todos. Nós recebemos de Deus essa revelação de que há um só Deus acima de tudo, acima de todos, e que Ele tem uma história, um relacionamento conosco. As nações que quiserem aprender, venham aprender. Pronto. Paulo compreendeu que a descendência de Abraão, que deveria cumprir essa missão, na verdade, não era a descendência de Abraão, simplesmente, mas uma expressão que Paulo usa diversas vezes, o descendente de Abraão, que é Jesus. Paulo entendeu que em Jesus, essa missão que era de Abraão ser uma bênção para todas as nações. Uhum. E por meio de Abraão era uma missão de Israel. Em Jesus, essa missão tinha chegado a hora dela se cumprir. Então, todas as nações da terra seriam abençoadas por Deus com aquela bênção que ele havia prometido a Abraão. Por meio de quem? Quem faria esse trabalho, vamos dizer assim, de abrir as portas da bênção de Deus para todas as nações e não permitir mais que essas bênçãos ficassem reservadas só a Israel? Jesus. Quando Jesus dá a sua vida na cruz, ele dá em resgate de todos. Quando Jesus vem ao mundo
dá a sua vida e ressuscita. Jesus é, como São Paulo diz, primícias da bênção e do futuro de Deus para todos os homens. Em Jesus, para Jesus, o Pai Celestial deu essa vida eterna e abundante, que não era só para Jesus, mas que em Jesus é oferecida agora a toda a humanidade, não só ao povo de Israel. Paulo entende que para que todas as nações sejam abençoadas com a bênção prometida por Deus a Abraão, essa bênção que ficou preservada em Israel, mas que é desejo de Deus ser dada a todos os homens, cada nação não teria que se tornar, ou cada pessoa de outra nação não teria que se tornar judeu para se tornar abençoado. Bastaria crer nesse judeu chamado Jesus, que é o Messias, e pela fé em Jesus, nós nos tornaríamos abençoados, participantes da bênção de Deus para Abraão. E os apóstolos São Pedro aceitaram. De algum modo, eles compreenderam que era de fato isso. Mas Paulo tinha a tarefa de fazer essa mensagem chegar aos outros, aos de fora. As outras nações. Né? Então, dizer às pessoas, olhem, existe um judeu que morreu na cruz. Ele foi detestado, ele foi odiado, mas ele amou até o fim. Ele morreu orando, perdoando-nos. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo para sempre. Ele recebeu do Pai essa bênção, que é vida abundante e eterna. Mas ele não a recebeu só para ele. Ele a recebeu para dar a todos os que confiam, creem nele. Você não precisa se tornar, agora você que é romano, você que você que é grego, você que é brasileiro, você não precisa se tornar judeu, fazer as coisas que são próprias dos judeus para receber as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Creia nesse Jesus, que é o Messias dos judeus, mas que é o Salvador de todos os homens. E você vai receber essas bênçãos de Deus, e a maior de todas as bênçãos, que é vida, vida abundante, vida que não morre, vida com o Senhor, vida para sempre. Isso tudo que o senhor está falando, lembrando daquelas promessas maravilhosas que Deus fez a Abraão. E aí Paulo mostra uma coisa que os judeus sabiam, mas que talvez no tempo dele não estava tão evidente, e que talvez para a maioria de nós também não esteja. Paulo lembra que o relacionamento de Deus com Abraão, que é paradigma para o relacionamento que Deus quer ter com todos nós, é o início de tudo para o povo de Israel. A lei que Deus deu por meio de Moisés e que os judeus deveriam e devem observar e tudo, ela veio depois. E ela entrou nessa história. Mas a lei não é nem a primeira nem a última coisa a marcar o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento de Deus com Abraão foi todo respondido por Abraão com uma coisa chamada fé. E aí Paulo diz, olhem, é isso que Deus está pedindo de nós hoje, agora, não só para que judeus creiam em Deus, esse Deus que mostrou o seu rosto de uma maneira linda em Jesus, mas que os homens de todas as nações respondam a Deus da mesma maneira, creiam nele, confiem nele, creiam que ele é o Salvador, creiam que ele veio até nós. E essa fé vai ser o início do nosso relacionamento com Deus, da nossa parte. Da parte de Deus é a graça, é a misericórdia. Da nossa parte é acolher isso, crendo, confiando nele, entrando num relacionamento pessoal com ele. Façamos isso juntos, como uma família, a nova família de Deus, que agora não é o povo de Israel, que é descendente corporal de Abraão, mas que agora é a igreja, gente de todo canto. Vivamos um relacionamento novo com Deus, em Jesus, que nós acolhemos na nossa vida pela fé. Então, Paulo resgata isso que é fundamental no judaísmo, mas que para nós é evidentíssimo, porque é a partir disso que eu sou gentio, você é gentia, nós entramos nessa história da salvação
que vem lá de Abraão, obviamente vem de Adão, né? Vem do primeiro homem, mas que em Abraão começa a ser movida essa história de um modo novo, efetivo, salvífico, né? Essa história, nós entramos nela por meio da fé em Jesus. E aí o nosso relacionamento com Deus, nós o compreendemos a partir do que Deus ofereceu a Abraão lá no comecinho de tudo. Padre Antônio, e assim, só no céu acho que eu vou entender isso. Porque Deus poderia começar essa história de nos ensinar, nos ajudar a responder pela fé, como Abraão fez, com uma pessoa jovem, né? Como Maria, mãe de Jesus, né? E, que aconteceu, né? Ou Davi, mas essa resposta de fé incrível que Abraão deu desde o primeiro chamado, acontece, né, com ele, uma pessoa idosa já, né? Que normalmente, idosa, deixa eu ir mais devagar. Não dá. Nisso, Abraão é figura já, né? Da gente também, né? Porque, vamos dizer assim, não é o estereótipo, mas como é que a gente pode dizer isso? A imagem que a gente tem, né, da vida humana que tende para a velhice, é que ela tenda para o seu fecho. E a gente, quando identifica esperança com alguma coisa, a gente identifica com juventude. Né? As crianças estão chegando, a esperança do Brasil, e por aí vai. Né? E a gente identifica a velhice, o envelhecimento, com um processo natural de fragilidade, né, de limitação, muita coisa já se completou. Bom, nesse sentido, o fato de Abraão ter sido chamado por Deus já na velhice já é um sinal de alguma coisa. Ou seja, uma humanidade que não tem perspectivas ganha toda uma perspectiva nova a partir do chamado de Deus. Uau! Aí foi gol, hein, Padre Antônio? Aí foi gol. Perdão pela tosse, viva o inverno carioca para os alérgicos. Então, voltando, de alguma maneira, Abraão é sinal dessa nossa humanidade envelhecida pelo pecado, desesperançada pelo pecado. Acomodada. E que é chamada à vida de volta por Deus, recebe de Deus uma injeção de esperança, né? Não em Abraão, mas em Cristo, né? Não é em Abraão, mas em Cristo. Abraão de alguma maneira, é a figura, nesse caso, ele é figura da gente, ele é figura da nossa humanidade, que independente da idade que a gente tenha, já está envelhecida. Ai, né? Padre Antônio. Então, independente, é um garotinho. Pois é, um garotinho, só que humanamente falando, ou naturalmente falando, faz parte de uma humanidade envelhecida. Essa humanidade vamos dizer assim, ela é revigorada, ela é vitalizada pela fé em Jesus Cristo, pelo chamado que Deus faz a todos os homens em Cristo. Jesus é o chamado de Deus aos homens. Voltem à vida, voltem a mim. Né? É isso que eu desejo para vocês. Então, esse chamado de Deus a nós em Jesus é a injeção de vida e de esperança que Deus dá a uma humanidade envelhecida. É uma palavra que eu gosto, encarquilhada, né? Que de alguma maneira é representada por Abraão, né? O velho chamado por Deus. Né? Então, nesse sentido, a figura particular de Abraão representa toda a humanidade, né? Aponta para algo maior do que só ele. Né? Então, isso é constante na Bíblia e na maneira como a gente deve ler a Bíblia. Histórias individuais falam de muitas outras histórias, né? Também da nossa. Né? A gente deve ler a Bíblia assim. Né? Porque, Padre Antônio, claro que eu não fiz isso, mas quase que dá vontade. Deus, você não chamou uma pessoa mais jovem, você foi chamar um idoso para sair da terra dele. E o mais incrível, né, é essa fé de Abraão imediatamente atender, obedecer e seguir o chamado de Deus. Isso é muito forte e é muito comovente, né, Padre Antônio? Abraão apostou tudo em Deus, né?
Talvez porque ele tenha chegado à conclusão de que não tinha nada a perder, né? Porque talvez a gente só aposte em Deus no momento em que a gente descobre que já perdeu tudo que tinha para perder. Eu não tenho mais nada. Né? E de fato, às vezes, e isso é uma coisa constante na pregação cristã, né? É um chamado ao arrependimento. A gente só, de verdade, só se volta para Deus quando a gente descobre que está falido espiritualmente. Né? Eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais motivos. Né? E aí, de repente, quer saber? Eu vou dar esse passo arriscado, ousado, que é acreditar. Que eu acho que foi um pouco o que Abraão fez. Né? Eu acho engraçado porque a Bíblia diz que ele já era avançado em anos e Deus o chamou para sair da casa do seu pai. Quer dizer, Abraão ainda, porque era comum, próprio daquele tempo, quer dizer, ele não tinha descendência, então ele ainda era parte da casa do pai, ele não tinha a casa dele. Quer dizer, ele não tinha os bens próprios dele, ele era parte da caravana do pai. Né? Ele não tinha a caravana dele. Eu não tenho, então eu vou arriscar, né? Eu vou dar esse passo. Agora, o legal é que no chamado de Deus a Abraão, né, que o pessoal que é mais de igreja conhece, porque essa frase, essa expressão aparece em músicas, num monte de coisa, né? O Senhor diz: Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Há muitos anos atrás eu li um livro escrito por um rabino, e ele falou uma coisa que eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, e eu achei isso incrível. Ele diz assim: se Deus dissesse para você, Laura Beatriz, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você pegaria sua mochila, sairia pela porta da sua casa e você andaria em que direção? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Porque a palavra do Senhor foi vai para o lugar que eu te mostrarei. Ao mesmo tempo que foi uma ordem de se mexa, saia, né, se ponha a caminho, não diz se você tem que ir para o lado direito, para o lado esquerdo, se você tem que andar para frente, se você tem que andar para trás, para que lado você vai? E aí esse rabino disse assim, olha, essa expressão que a gente usa, vai para o lugar que eu te mostrarei, é a tradução em língua portuguesa mais clara para a gente, de uma frase que, se fosse traduzida ao pé da letra, a tradução do hebraico para o português, ficaria assim: Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu colocarei dentro de ti. Então, o primeiro passo que Abraão tinha que dar para começar a ir e chegar ao lugar que Deus tinha para ele, não era nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, era para dentro. Eu nunca mais esqueci desse negócio, que eu falei, cara, muito legal isso. Então faz sentido, né? Quer dizer, o lugar que eu te mostrarei não ninguém sai e chega no lugar que Deus vai... É aqui que você tem que estar, no mesmo dia. Deus ia mostrando aos poucos, ia mostrando como? Colocando dentro dele, é por aqui, vai, avança, para, né? Isso é incrível, né, cara? Vai para o lugar que eu colocarei dentro de ti. Então, quando você tem uma jornada de fé a realizar, o primeiro passo não é para fora, é para dentro. O Papa Francisco falou tanto, né, de uma igreja em saída, e a gente tem que ser mesmo. Só que a gente só consegue ser uma igreja em saída se primeiro a gente for uma igreja em entrada. Quer dizer, Senhor, qual é a direção? Quais são as portas que o Senhor está abrindo? O que as pessoas precisam hoje? Como é que a gente pode ajudar? Quando eu estou fazendo essas perguntas todas, eu estou buscando o lugar que Deus colocou dentro de mim. Ou seja, o que Deus está me ensinando. E é a partir disso que eu depois caminho e vou na direção certa, né? Porque caminhar sem rumo é muito fácil, né? Caminhar para qualquer lugar, né? Tem uma expressão que o pessoal usa brincando que diz que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, mas não é isso que Deus quer para a gente, né? Então, primeiro é dentro e depois, esse foi o caminho que Abraão fez. Que o encheu assim de coragem para seguir. E eu fui reler ontem à noite, Padre Antônio, eu não me dava conta que quando chegou o final da jornada, ele foi, né, com o irmão, ele perguntou para o irmão, olha, tem esse lado e o outro lado. O irmão olhou, gostou ali, assim, do lado do Jordão, e escolheu exatamente a região onde depois, né,
veio acontecer aquele horror com Sodoma e Gomorra, e ele... Que parecia ser a região melhor. Que parecia a mais aprazível, né? A mais frutífera, né? E, então tá, então você fica com esse lado, né? Foi o que Abraão falou, e eu vou ficar. E ele escolheu a outra parte, que à primeira vista era mais árida, né? Mais seca. Na verdade não é escolheu, ele deixou o irmão escolher. Ele deixou o irmão escolher, né? E ficou com a segunda parte. Quer dizer, então Deus o conduzindo até nessa hora, né, Padre Antônio? Pois é, né? Um coração desprendido e generoso, né? Escolhe você primeiro. Deu, vamos dizer assim, pode passar, né? Imagina que você está numa fila, né? Pode passar. Na verdade, Abraão estava aprendendo aos pouquinhos que o caminho dele era totalmente dependente de Deus, né? Só que ele demorou para aprender isso, né? Mas ele estava aprendendo aos poucos, né? Era um caminho no qual ele dependia de Deus. Deus daria para ele o melhor. O melhor não seria pego por ele, pego pela mão dele, mas seria dado por Deus. Quando ele permite que o irmão escolha, na verdade ele está, no fundo, entendendo isso. Não, ele vai escolher, vamos ver, né? E o irmão, sem escolher a melhor parte, né? Mas Deus tem o melhor para mim. Essa percepção, essa confiança no que a gente se acostuma Deus tem o melhor. De providência de Deus é muito bonito, né? Só que Abraão precisou aprender isso constantemente, né? Uma passagem bastante conhecida da história de Abraão é a do quase sacrifício de Isaac, né? Que é uma das leituras que são obrigatórias na vigília pascal, né? A vigília pascal é a celebração litúrgica mais importante da vida do católico, da igreja. E são várias leituras bíblicas, algumas por conta do tamanho da celebração e tal, elas podem ser omitidas. Mas tem essa nunca, né? Então, uma das que não deveria jamais ser omitida, né, que é a da passagem do Mar Vermelho, não pode ser omitida de jeito nenhum. Seria essa do sacrifício de Abraão, não deveria se omitir, né, porque ela fala de muita coisa, né? Obviamente aponta para Jesus, né? Mas no nosso caso aqui, antes da gente entrar nisso ainda, Abraão tinha recebido de Deus a promessa de que ele seria pai de uma numerosa multidão. Então Deus fez Abraão sonhar durante a viagem, né? Tirou Abraão de dentro da tenda, fez ele olhar para o céu, né? Ver as estrelas, fez ele pegar areia, né? Deus, né? Abraão, e aí? Conta aí, como é que tem de estrela aí no céu? Não dá para contar. Então, assim a geração que eu vou fazer nascer de você, né? Pega aí a areia. Consegue contar os grãozinhos? Não. Então, são os descendentes. Que maneira que Deus encontrou. Botou Abraão para sonhar. E o sonho pegou, né? E Abraão, depois de tentar resolver a coisa do jeito dele, né? Com Sara, tomando a escrava de Sara, né? A gente sempre tenta, né, Padre Antônio? Ele tentou resolver primeiro do jeito dele, né? Ele entendeu que não ia ser do jeito dele, até que Deus fez com que ele tivesse um filho com Sara. Mas eu fico imaginando o tamanho da expectativa que Abraão tinha em cima de Isaac, que era o filho da promessa. E que na cabeça de Abraão era a garantia de que tudo que Deus tinha prometido depois ia acontecer. As estrelas, a quantidade de grãos de... Abraão olhava para Isaac, via aquele garoto ali, imaginava, lembrava das estrelas, lembrava da areia da terra. Outro filho eu não vou ter, então... Esse garoto, né? Ele é tudo, né? É engraçado porque uma vez eu li um livro, óbvio, isso não é uma coisa exata, mas mostrando, olha, pegue na sua Bíblia a quantidade de páginas que falam sobre Abraão. Pegue a quantidade de páginas que falam sobre Jacó. Eu li isso ontem, que fala sobre Isaac. Nenhuma. Nada. Então, Isaac, ele viveu tanto debaixo da expectativa do pai, e o negócio parece que não tinha vida própria. Enfim, mas isso eu li isso ontem, Padre Antônio. E tal, mas não deixa de ser interessante, né? Agora, Abraão olhava para Isaac e pensava, meu Deus do céu, esse garoto tem que botar ele dentro de uma redoma, porque ele vai ser a solução de tudo, né? E aí, de repente, um dia Deus diz, me dá teu filho Isaac. Padre Antônio, tem gente católica que não consegue entender essa leitura até hoje. Isso é falta de imaginação. Eu não lamento gente que não consegue ter imaginação,
eu vou fazer o quê, né? Mas o Senhor diz, me dá Isaac, me dá Isaac. Acho que Abraão pirou na batatinha. Eu não posso, esse menino, ele é que tem que, né? Não me dá. E na verdade, Laura, eu acho que o que fica claro na narrativa todo o tempo é que Deus não queria a cabeça de Isaac, Deus queria o coração de Abraão de volta, né? Porque eu imagino que em algum momento, com relação a Isaac, Abraão deixou de entender que o caminho dele e o futuro dele e as promessas que ele tinha recebido, o cumprimento de tudo isso, dependia de Deus e começou a achar que tudo dependia de Isaac. Então Deus não queria o sangue de Isaac, Deus queria o coração de Abraão de volta. Me devolve, me dá. Você acha que a tua garantia é Ele? Você acha que o teu futuro é Ele? Uau! Ai, Você Jesus. acha que o segredo de tudo é Ele? No fundo, a questão é essa. Deus não queria, não há lugar na Bíblia que dê a impressão de que o Deus de Abraão fosse um Deus sanguinário. Havia muitos outros, mas o Deus de Abraão não era. Então, o Senhor queria ensinar algo a Abraão. De uma maneira muito dura, como às vezes as coisas são duras na vida da gente. É verdade. Né? E lá vai Abraão com um garoto, né, para o Monte Moriá, que a tradição diz que é o monte do templo em Jerusalém, né? E quando Abraão está prestes a sacrificar o garoto, o Senhor segura. Não é, tá bom. Eu tenho teu coração de volta. Quem quiser, é Gênesis 22, esse trecho que o Padre Antônio está falando. Eu acho que nessa hora Abraão caiu na real. Né? Caramba, até Isaac eu poderia não ter, se eu tenho a Deus. E nisso Abraão também é um grande exemplo para a gente, né? Porque no fundo, todos nós temos os nossos Isaques. É aquilo ou aquele que a gente acha que é a segurança da gente, que vai dar conta do recado. Tudo meu depende dessa coisa, dessa pessoa. Meu Deus do céu, me tira tudo, mas não me tira isso, né? Quando na verdade, caramba, será que não é justamente isso que está exageradamente grande no coração da gente? Então, de algum modo, do ponto de vista de vida de fé, essa história do sacrifício de Isaac, ela é obviamente, né, a não ser que a pessoa não tenha imaginação nenhuma e leia a Bíblia como se fosse um, sei lá o quê, né? Caramba, Deus está querendo... Não vê aí, né, Jesus, tá nossa. Mim que, cara, você acha de verdade que o que eu desejo para você depende para se realizar dessa circunstância ou daquela outra? Você não acha que eu sou capaz de, mesmo que todas as circunstâncias falhem, você não acha que eu sou capaz de te dar, de fazer nascer, de criar uma outra oportunidade? Então, eu acho que do ponto de vista do caminho da fé, isso é muito evidente. Obviamente, a história de Isaac fala para a gente de Jesus. Isaac é o filho amado de Abraão, foi poupado. Jesus é o filho amado do Pai Celestial, não foi poupado. Isaac foi poupado porque Deus providenciou um cordeiro que de repente Abraão viu ali embrenhado no espinheiro. Nós todos somos poupados porque o Pai Celestial providenciou um cordeiro. Foi poupado. Né? Exato. Né? O Pai Celestial providenciou um cordeiro no espinheiro da cruz, que é Jesus, que tomou o lugar da gente. Né? Há uma tradição entre os judeus, eu acho que a gente vai falar disso em podcast futuro, cenas do próximo capítulo, que fala do gesto de Abraão amarrando as mãos de Isaac e de Isaac que se deixa amarrar. A gente costuma imaginar Isaac nesse momento como um garotinho desse, parece que não. Na tradição judaica ele já era um adolescente, um jovem grande já. Então, de alguma maneira, ele entrou naquela história mais consciente do que a gente imagina. E ele poderia ter brigado com o pai, ele poderia ter fugido, mas ele deixou Abraão atar as mãos dele. E tem uma palavra em hebraico própria para esse deixar-se atar. E em algumas orações dos judeus, eles falam para Deus
de Isaac como representante do povo de Israel, né? Ele se deixou atar, Senhor. Olha para a confiança de Isaac, olha para essa entrega dele, que na verdade fala da gente. Laura, essa não é a maneira da gente rezar como cristão, só que ao invés de falar de Isaac, a gente fala de Jesus. Pai, olha, Jesus se deixou atar. Jesus e não foi solto, a não ser para carregar a cruz. Isaac foi poupado, Jesus não. Isaac percebeu o que estava acontecendo e se deixou atar, mas foi poupado. Jesus percebeu o que estava acontecendo, se deixou atar e não voltou atrás, e não fugiu, e não desceu da cruz, e não foi poupado. Então, se os judeus têm orações que eles fazem a Deus, apelando para essa entrega de Isaac, quanto mais nós cristãos podemos agora orar ao Pai. Está vendo essa expressão em nome de Jesus, que tem mais a ver com muita coisa do que só em nome, como se o nome de Jesus fosse uma palavra mágica. Uhum. Mas orar em nome de Jesus é como dizer, Pai, Isaac deixou-se atar, mas foi solto. Teu filho Jesus deixou-se atar e não voltou atrás, e não foi poupado, e foi morto. Então, por esse gesto dele, em nome dele, tem misericórdia de nós. Ele carregava todos nós, ele representava todos nós. Nós estávamos nele. E crendo nele, confiando na entrega dele, nós nos entregamos a ti agora. Isso é orar em nome de Jesus. Então tem tanta coisa escondida aí que a gente normalmente não conhece, por isso não percebe, né? Mas Isaac, de muitas maneiras, aponta para Jesus. A história do sacrifício de Isaac é uma história felizmente não concluída. Ele chega a perguntar para o pai, para Abraão, papai, a gente vai, cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é, Deus vai providenciar. E ele providenciou. Né? Deus vai providenciar. Quase 2000 anos depois, que é o tempo que vai de Abraão até Jesus. Né? Ele providenciou. E é interessante porque virou o nome do lugar, né? Deus proverá. Né? Só que no Monte Moriá, Deus providenciou um cordeiro para substituir Isaac. E no Monte Calvário, Deus providenciou um cordeiro para substituir todos os homens. Né? Isaac foi poupado por causa do cordeiro entre espinhos no Moriá. Nós fomos poupados, nós agora temos vida, estamos livres por causa do cordeiro entre espinhos no Monte Calvário. Então, a história da nossa salvação ela é tecida por Deus, né, de uma maneira muito perfeita. Dom Estevão Bittencourt, né, de saudosa e santa memória, ele costumava falar para a gente nas aulas de teologia que a história da salvação é como uma tapeçaria que Deus vai tecendo, só que ele está vendo aqui do lado certo e a gente está olhando aqui de baixo. Quem olha uma tapeçaria pelo avesso, do lado de baixo, só vê um monte de fios amarrados assim e não entende muita coisa. Um dia, Deus vai fazer assim. E a gente vai ver a linha da história, a perfeição do que ele teceu na história. Né? Então, é o que a Sagrada Escritura antecipa para a gente. Mas, no fim, isso vai ficar evidente, claro, diante de todos. Padre Antônio, por isso que o senhor falou, depois do José do Egito e dessa conversa sobre Abraão, o povo vai abrir a Bíblia no Antigo Testamento também. Cada um que estiver vendo a gente vai ter uma vontade nova. Agora, Padre Antônio, eu preciso falar com o senhor algo que eu estou assim pensando. O senhor fez toda uma... Abraão não falou um A quando Deus pediu. Mas, em compensação, eu acho que se me perguntarem, fala uma das 5 textos bíblicos mais fortes, eu vou dizer o diálogo de Abraão com Deus por Sodoma e Gomorra. Meu Deus, esse diálogo é incrível, porque como é que uma pessoa chega para Deus e, olha, se tiver 50 pessoas em Sodoma e Gomorra, o Senhor livra. Então, meu Deus,
essa intimidade, essa ousadia, né? Então, e ele vai, não, o senhor desculpe, eu não quero ousar, mas já que eu falei, eu quero ir mais um pouco fundo. E ele vai indo até chegar a 10, se eu não me engano, é até 10, né, Padre Antônio? E depois não tem 10. Não tem 10. Só livra o irmão dele. Então, assim, Padre Antônio, ele não fez isso com Isaac, né? Ele nesse momento, ele vai intercedendo, clamando, se tiver 10, o senhor livra Sodoma e Gomorra dessa... Mas é totalmente diferente a postura dele, ele aceita, assim, e foi depois, com Isaac foi depois. Primeiro foi a intercessão por Sodoma e Gomorra, e algum tempo depois é que foi, não sei na Bíblia quantos anos depois. Mas a postura dele, eu aprendi com isso que, para mim, Padre Antônio, que há momentos em que a gente pode ter esse tipo de ousadia com o senhor, dá para o senhor quebrar um galho aqui? E há um momento da nossa vida em que a gente precisa falar como Jesus, sim, Pai. Não sei se eu entendi direito. Não, é isso aí. Abraão não... O que Deus pediu dele, ele não queria negar. Isso é bem... Há um livrinho pequenininho de uma coleção, acho que nem tem mais em comércio, mas tem uns livrinhos que a gente... que o nome, às vezes, ajuda muito, né? É um livrinho muito pequenininho, mas o nome é comprido. Jesus não veio salvar a si mesmo. O livrinho é um comentário àquela palavra do Evangelho que diz: enquanto Jesus estava crucificado, os mestres de Israel diziam para ele: desce da cruz. E aí o autor só explica isso. Olha, Jesus sabia que ele não tinha vindo a esse mundo para salvar a própria pele. Ele tinha vindo para nos salvar. E ele sabia que naquele momento, ao dar-se por inteiro, ele estava definitivamente abrindo para nós as portas da salvação. Então ele sabia: eu não posso descer dessa cruz, porque se eu desço dessa cruz, eu salvo a minha pele, mas eu perco todos os outros. Mas ele trabalha isso de um jeito tão bonito, né? Jesus não veio salvar a si mesmo. É óbvio que depois ele joga essa história para a gente, né? Você está o tempo inteiro querendo salvar sua própria pele, ou você já entendeu que em alguns momentos a gente tem que abrir mão da gente mesmo, dizer sim para Deus, para que outros sejam salvos, né? Me parece que isso é um pouquinho o que você está falando, né? De Abraão, quando o Senhor pede Isaac de volta, ele não regateia. Eu acho que ele entendeu, no fundo, que Deus queria ele de volta, não era o garoto, né? E, por outro lado, quando o Senhor vai falar sobre Sodoma e Gomorra com ele, aí ele se sente à vontade para interceder. E pedir. Nossa. Tem uma coisa que eu antes dessa conversa, Laura, que eu acho mais bonita ainda. Porque a Escritura diz assim, que o Senhor tinha se manifestado a Abraão. Fala onde? Né, capítulo 18, a partir do versículo 16, 17. O Senhor tinha se manifestado a Abraão como 3 viajantes. Né? Sim. E aí, antes de ir embora, o Senhor diz assim: eu poderia esconder de Abraão o que vou fazer com Sodoma e Gomorra? Abraão é chamado de amigo de Deus. Então o Senhor diz a si mesmo: como eu posso esconder a Abraão algo que eu vou fazer? Ele é meu amigo, eu vou contar para ele. E o Senhor então conta para Abraão: olha, eu vou destruir isso. E então Abraão pode interceder. Eu acho isso muito lindo. Porque não é que Abraão tenha tentado arrancar de Deus a fórceps uma solução, mas Deus deu essa... Vou usar uma expressão nossa. Deus deu essa moral para Abraão. Como é que eu vou esconder dele o que eu vou fazer? Eu vou contar. É meu amigo, eu vou contar. E aí Deus deu a Abraão a chance de interceder. Senhor, se tivesse 50 justos, e 45, e 40...
Que amor lindo! Acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Meu Deus! Né? Então, eu acho que é um pouquinho a maneira como agora Deus trata a todos os seus amigos que, como Abraão, vivem fazendo o seu caminho de fé, na confiança em Deus. Eu não vou excluir essa pessoa dos meus planos. E olha, intercessão é isso, né? Não quer dizer que eu vou arrancar a fórceps de Deus, das mãos de Deus, uma graça qualquer. Mas ele não exclui a gente dos planos dele. Então ele permite que a gente ore e peça, e ele permite que a nossa oração, o nosso pedido, faça parte desses planos. Então, por causa dessa oração e desse pedido, por nos permitir fazer parte dos seus planos, tomar ciência dos seus planos, por causa dessa relação de amizade, Deus abre portas, Deus refaz coisas. O relacionamento de Deus com os homens, como ele é descrito na Bíblia, ele é escandalosamente próximo. E, por natureza, de maneira racional, isso como é que a gente pode dizer? Isso é rejeitado. Né? Os filósofos, aqueles homens que, mesmo pelo caminho da razão, conseguiram perceber pelo raciocínio, né, lógico, bem levado adiante, que é possível afirmar que existe um Deus, eles jamais afirmam esse tipo de relacionamento de Deus com os homens. Isso é revelação que Deus nos deu pela Escritura, pela história da nossa salvação. É nessa história que a gente descobre, cara, isso daqui contando assim parece até brincadeira, mas Deus quis ter um relacionamento de amizade conosco. E nesse relacionamento de amizade, ele nos traz para dentro dos planos dele. Então a gente não pode imaginar Deus como um relógio ou como um relojoeiro que botou a máquina para funcionar e tec, 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 tec. Isso é a lógica, é até onde a razão humana chega. A fé não subverte a razão, mas ela a partir da razão, ela consegue afirmar algo maior. Então, existe um Deus que é criador de todas as coisas, que é o princípio da ordem e da beleza de todas as coisas, mas esse Deus que é amor, não porque precise de nós, mas num transbordamento de amor, ele nos faz e ele nos inclui nos seus planos. De tal maneira que ele faz a gente perceber que o mundo está ferido pelo pecado, que o mundo precisa de salvação, que o mundo precisa ser corrigido, que o mundo pode ser transformado pelo poder da confiança nele, e aí ele nos permite interceder. E isso é intercessão. Foi o que Abraão descobriu e é o que todo cristão devia descobrir. Padre Antônio, fazendo um pulo de Abraão, do antigo para o novo, como é bom fazer isso, de Abraão para Pedro, Jesus um dia falou, né? Pedro, o demônio quer te peneirar, mas eu estou intercedendo junto ao Pai por você. Então Jesus intercedeu. Abraão é sempre figura de alguma coisa maior. Isaac fala de alguém maior. O Antigo Testamento aponta para alguém maior. Se Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra diante de Deus, né? Uhum. E essa sua intercessão não livrou as cidades, mas fez com que a sua família tivesse tempo para sair, né? Porque não havia, de fato, nem 10 justos em Sodoma, né? Abraão é o sinal de algo que é muito mais perfeito. A intercessão de Abraão, ela foi real, efetiva e eficaz, mas não foi perfeita. Uhum. Mas ela aponta que, então, há um tipo de intercessão que, de fato, pode fazer a diferença por completo. Porque se essa daqui pôde assim, tem alguma que pode fazer muito mais. Uhum. E aí, o Filho de Deus se faz homem, e o Filho de Deus, que é divinamente poderoso no seu amor, se torna homem, ou seja, se torna suplicante. Né? Uma das características do homem, né, é que ele é capaz de suplicar. Então, ele se torna Deus feito homem. Então, ele é infinitamente poderoso no seu amor e ele assume a natureza humana, uma natureza capaz de suplicar.
E ele faz isso todo o tempo por nós enquanto caminha na terra. E ele faz isso por nós na cruz de maneira perfeita. E a Bíblia diz que ele continua fazendo isso por nós no céu. Porque ele não deixou de ser homem quando foi glorificado à direita do Pai. Então ele continua suplicando por nós ao Pai. Jesus passou 33 anos na terra, pregando, curando doentes com seu toque. E Jesus já passa 2000 anos glorificado, também na sua humanidade no céu, intercedendo por nós. É o que a Bíblia diz, né? Portanto, intercessão perfeita, intercessão suficiente, abundante, é aquilo que Jesus realiza por nós. O lindo é que essa capacidade intercessória do homem, que Abraão já manifesta aqui, e que Jesus realiza de maneira plena, ele compartilha com todos os que são dele. Então Jesus faz de nós um povo intercessor, um povo sacerdotal, com aqueles que já estão no céu com ele, com aqueles que estão na terra, no purgatório, todos nós que somos uma coisa só com Jesus, que somos corpo de Jesus, somos um corpo intercessor. Se a gente lembrasse dessa lógica de Deus e levasse ela a sério, eu acho que a gente ia alcançar muito mais, porque a gente ia estar muito mais aberto para receber de Deus o que ele deseja nos dar. A nossa intercessão ia ser muito mais efetiva, ia ser muito mais envolvente, ia ser muito mais poderosa. Então, Padre Antônio José, eu acho que o Espírito Santo está mostrando que o próximo podcast deve ser sobre intercessão, porque, uau! Não tem a ver gente só com entender isso. Não tem a ver só com as rezinhas da gente. Tem a ver com a oração perfeita de Jesus. Tem a ver com essa capacidade de intercessão que Deus deu aos seus amigos, que Abraão experimentou, mas que em Jesus chega à sua plenitude. Nós somos amigos de Deus em Jesus, por Jesus. Então, aquilo que Abraão realizou aqui, de alguma maneira aponta para Jesus individualmente e aponta para todos nós que hoje somos o corpo de Cristo. Somos uma coisa só com ele. Portanto, o que Abraão fez por Sodoma e Gomorra, nós devemos fazer com muito mais confiança. Deus inclui seus amigos nos seus planos. E a gente precisa entender que uma parte do nosso trabalho, que agora estamos nos planos de Deus, fazemos parte atuante dos planos de Deus, é interceder, testemunhar, amar, abençoar os outros, mas também interceder. E fica Abraão nesse diálogo incrível que ele vai conversando com Deus até nos ensina ainda de uma forma imperfeita que sem essa intercessão a vida cristã fica pela metade, né, Padre Antônio? Sim, porque interceder é exercitar a sua amizade com Deus. Uau, interceder é exercitar a sua amizade com Deus. Se eu não exercito uma amizade, como é que ela fica? Ela pode até não se tornar morta, mas não, né? A gente tem amigos que a gente pode ficar anos sem encontrar e quando encontra, Mas, não, fala sério, os amigos que a gente gosta mesmo, que a gente tem, a gente cria oportunidades para estar junto, para conversar. A nossa amizade com Deus, ela tem que ser exercitada, senão... E uma das maneiras de exercitá-la é intercedendo, né? Esquecendo um pouquinho de nós e pedindo por aqueles que talvez não tenham ninguém por eles. O povo de Sodoma e Gomorra não tinha ninguém, e eles não podiam fazer nada por si próprios, que estavam completamente perdidos na maluquice deles. Como tanta gente hoje. Pois é, né? Então, há pessoas que não podem fazer... Aliás, nenhum de nós sozinho pode fazer algo por si próprio. Por isso, todos nós precisamos de Jesus. Mas agora, em Jesus, nós podemos fazer algo por tantas e tantas pessoas que ainda nem sequer reconhecem que estão tão perto da destruição quanto Sodoma e Gomorra naquele dia. Sodoma e Gomorra não faziam ideia do que estava para acontecer naqueles dias. Abraão sabia. Há pessoas que hoje não fazem ideia, que estão muito perto, né, do seu juízo, que estão muito perto de um momento de perdição.
os amigos de Deus sabem, então eles se colocam ali diante do Senhor para pedir por essas pessoas. Por isso a igreja valoriza tanto, né, o ministério das ordens religiosas e das pessoas que se dedicam à intercessão. Dia e noite. Porque o mundo parece que não sabe, mas tem pessoas que vigiam, né? E quanto já deve ter sido mudado, né, por causa dessa vigilância. Né? Crer no poder da oração. Eu não sei como é que funciona, né? Porque isso é com ele lá, mas funciona. A Bíblia está cheia de coisas. Então eu me recuso, né? Porque às vezes até na teologia, de vez em quando aparece uns papos furados, né? Não adianta pedir, não adianta, porque Deus... Cara, eu não sei o que adianta ou não adianta, mas a Bíblia diz que, e Jesus fala para. Então, como a minha referência de relacionamento com Deus não é o teólogo fulano de tal que eu quero que se exploda, porque às vezes explica a Bíblia complicando a Bíblia, o meu referencial de relacionamento com Deus é Jesus. Se ele me diz que eu tenho que bater na porta até abrir, se ele me diz que o pai jamais deixa, né, de responder aos filhos que pedem o Espírito Santo, se ele me diz que o pai considerará tudo no seu nome, a minha obrigação é obedecer a Jesus e não o fulano. Né? Porque é difícil explicar o mecanismo pelo qual a nossa oração pode de alguma maneira influenciar os planos de Deus. Mas não é um mecanismo, é uma amizade. E essas coisas não tem muita necessidade de explicação. É uma amizade. Né? Então, essa amizade faz toda a diferença. Né? A gente precisa provar isso na nossa vida. Né? Tem um salmo, né, que diz uma frase que eu acho muito bonita, né? Provai e vede. Tem coisas que a gente tem que experimentar. Se a gente não experimenta, não vai ver. Né? Então, prove e veja como Deus é bom. Interceda, clame. E você vai ver que isso vai começar a transformar a gente mesmo, né? E depois outras coisas tantas, né? Porque a primeira coisa a ser transformada quando a gente reza é a gente, né? Abraão vai nos lembrar aquilo que Jesus veio falar, né? Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. Quer dizer, porque vos dei a conhecer tudo que o meu pai... Você está entendendo? Pronto. Como deu a Abraão a conhecer demais, Padre Antônio. Como não falarei a Abraão o que eu quero fazer com Sodoma? Né? Então, amizade com Deus. Né? Abraão foi um homem cuja vida, cuja peregrinação, cujo caminho foi um caminho de crescimento na amizade com Deus. Esse é o chamado de Deus para a gente também. Então, Abraão não conhecia o caminho quando começou a trilhá-lo, né? Teve que asa palpadeira. Eu e você conhecemos o caminho, né? Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Abraão estava buscando uma terra que era ali. A gente está buscando e a gente está caminhando para não uma terra, mas para um reino que é mais alto, que é mais sublime, né? Então, a história desse homem fala um pouco da história de todos nós. Né? Aponta para Jesus e aponta também para nós, porque Jesus e nós agora somos uma coisa só. Então, a história de Abraão, como todo o Antigo Testamento, aponta para esse Cristo inteiro, que é Jesus e a gente. Então, acho que vale a pena a gente tentar ler a Bíblia com esses óculos. Né? Tranquilo, Lala, vamos parar por aqui, porque senão a gente continua falando e os irmãos vão embora, porque a gente está falando há muito tempo. Não, Padre Antônio. Mas já tem muito tempo. Vamos parar, senão a gente embola o meio de campo. Né? Mas olha, vamos São em frente. Abraão, rogai por nós. Não é? Então, vamos em algum momento aí compartilhar sobre intercessão e depois a gente vai fazer umas coisas legais aí sobre o Antigo Testamento. Ih, o senhor está dando um trailerzinho? Vamos ver se a gente consegue caminhar para frente, né? Vamos. Cenas do próximo capítulo. Beleza. Tá bom. Gente, Deus abençoe, muito obrigado pela companhia. Se Deus quiser, até a próxima. Até logo. Tchau, irmãos.